Senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite. Nona reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 26 de novembro de 2025. Sob as bênçãos de Deus, em nome de todo o povo melense, declaro aberta a nona reunião extraordinária do ano de 2025. Ordem do dia. Primeira parte. Determine a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, ata da 8ª reunião extraordinária. Determine ao primeiro secretário que faça a leitura da ata. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, toda a população que nos acompanha, boa noite. A ata da 8ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Data 29 de julho de 2025. Hora 18 horas. Local sede da Câmara Municipal. Aos 29 dias do mês de agosto de 2025, às 18 horas, foi realizada a 8ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro. Registraram-se as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Glaucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meirelles Campos, José Coelho dos Santos e Naelton de Souza Campos, e a ausência justificada dos vereadores Fábio Júnior dos Santos e Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, determinou o primeiro secretário, o vereador Itamar Meirelles, a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber: parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 20/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à entidade que mencione e dá outras providências. Leitura dispensada do projeto de lei 20/2025. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 21/25, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 80 mil. Leitura dispensada do projeto de lei número 21/2025. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias, a saber: segunda discussão do projeto de lei número 18/2025, de autoria da mesa diretora, que autoriza a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados do Poder Legislativo e da outras providências, que após analisado foi submetido à segunda votação em redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Primeira discussão do projeto de lei número 20/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à entidade que mencione e dá outras providências, que após analisado foi submetido à primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 21/25, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 80 mil, que após analisado foi submetido à primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. E estando esgotadas as matérias da pauta, em atendimento à resolução número 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitada em impresso ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 2 de setembro, às 18 horas, e para constar foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, sala de reuniões, 29 de agosto de 2025. Luiz Henrique de Castro, presidente, Naelton de Souza Campos, vice-presidente, Itamar Meirelles Campos, primeiro secretário, José Coelho dos Santos, segundo secretário, Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador, Celso Simões da Silva, vereador, Fábio Júnior dos Santos, vereador, Glaucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora, Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. Coloco em discussão a ata da 8ª reunião extraordinária. Está em discussão.
Em votação. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Ata aprovada. Passaremos à segunda parte. Inicio a reunião solicitando o posicionamento do vereador Fábio Júnior referente ao pedido de vista ao projeto de lei número 25/2005, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termos fomento, colaboração com o Atlético Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para implantação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva. Senhor presidente, pela ordem, nosso boa noite aos demais pares, senhora vereadora, senhora e senhor servidor da casa aí, e as pessoas que vão acompanhar aí essa transmissão da Câmara pelas redes sociais. Pois bem, ontem nós havíamos iniciado aqui o debate, a discussão sobre esse projeto de lei e deixei alguns apontamentos. Primeira situação que eu gostaria de deixar muito claro é que, como não faço parte das comissões, às vezes a forma de nós conseguirmos contribuir com os projetos é justamente nas discussões de plenário. E, com todo respeito, né, eu sempre tive a filosofia, inclusive do último mandato, que o projeto, para ele ser votado, ele tem que estar maduro. E o que é um projeto maduro? É aquele que soluciona todas as dúvidas de todos os vereadores, né, os possíveis erros quando surgem, quando é identificado lá na comissão, né, quando surge alguma questão no plenário. E aí é justamente para isso. O projeto, quando o presidente fala aqui de forma regimental, o projeto está em discussão. Então, eu acho que é um ponto principal de todos os vereadores, justamente discutir o projeto na intenção sempre de melhoria e evitando percalços, né? Porque é uma lei que a gente não está votando isso aqui para um dia, um mês. É um projeto que é uma lei contínua que vai servir, né, para essa gestão que está agora, para uma gestão que vai estar daqui a 10 anos, 20 anos, né, a não ser que seja revogado o projeto de lei, mas é uma lei duradoura, né, não é uma lei para resolver um problema só de agora. Então, essa lei não pode passar com algum tipo, às vezes, de problema ou de dúvida, né, e lá na frente isso gerar um questionamento. Eu comento com os senhores aqui um fato interessante, por isso que, às vezes, o prazo de estudo do projeto ele é importante. Quando nós iniciamos a tratativa sobre esse projeto, assim como eu falei que ontem, ainda na época da candidatura da Márcia e do Quito, o Atlético ele não era SAF. E o que é SAF? SAF é uma empresa. E uma empresa visa lucro. E olha que interessante. Ontem, né, me debruçando, inclusive, né, discuti né, o projeto em si com o Maninha aqui, a gente tentando chegar justamente a um posicionamento, por isso que, inclusive, a gente está aqui hoje voltando ao debate, né, porque é um projeto urgente, sim. Mas olha que interessante. Então, pela lei de licitação, porque é um tipo de empresa muito nova, né, as SAFs de futebol no Brasil aí surgiram principalmente nesses últimos 5 anos. E então o Atlético, nesse período, né, entre o diálogo sobre o projeto, na época com o Fábio Mineiro ainda, e agora na forma que chegou, ele já mudou até de posicionamento. E o que a lei fala, inclusive? A lei que a gente está discutindo aqui. Que as prestações de contas, né, as questões de vinculação, inclusive eu falei isso aqui ontem, vão ser de acordo com a Lei 13.019, a lei federal, que é uma lei que a gente chama de MIROSC, que é o marco que regulamenta as sociedades sem fins lucrativos. E a SAF é uma sociedade sem fins lucrativos? Então, são pontos do projeto
que isso, logicamente, vão demandar discussões futuras, porque são matérias muito novas agora, inclusive para nós aqui, né? Então, essas observações, esses apontamentos, quando a gente, às vezes, traz essa discussão justamente para o plenário ou para o debate, a intenção é diminuir esses tipos de gargalo, às vezes, e garantir que um projeto seja realmente efetivo. Eu acho que são 9 opiniões aqui, né? Todo mundo tem a sua experiência, a sua contribuição, e é importante que cada um justamente faça a leitura, porque às vezes o que eu vou ler, né, o senhor José não vai ver, ou às vezes o que o Paulinho vai ler lá, uma palavrinha ou outra e tal, vai levantar justamente esse debate, e no final a gente vai filtrar isso tudo e vai entregar um projeto pronto. Então, como eu disse ontem, esse projeto ele trazia algumas, na minha visão, algumas questões de debate, principalmente sobre a implementação desse ano, né? Porque as previsões de gasto para esse ano, que somavam aí 84 mil, tudo bem, inclusive, né, o senhor vereador, ontem, a gente conversando aqui, falou assim, não, mas aí vai depender do que realmente for gasto esse ano. Com certeza, eu concordo plenamente, que pode ser que dos 84 gaste, vou dar um exemplo aqui, 10 mil que seja para comprar uniforme, fazer isso, fazer aquilo. Mas o que nós debatemos ontem justamente? Que para se chegar a esse gasto, primeiro, tem que fazer um processo licitatório de inegibilidade, que é o primeiro ponto, porque não adianta só a lei, de todo jeito tem que ter um procedimento de chamamento público ali, de credenciamento, né, de inegibilidade, porque não tem concorrência no projeto, né, e nem na licitação, e aí gera-se um contrato com o Atletic. Esse contrato ele vai gerar um empenho dentro do exercício desse ano, dentro do exercício financeiro de 2025. E aí, que não tivesse gasto, né, ou que tivesse algum tipo de gasto, isso teria que se prestar contas, né, tem a comissão que vai ser criada, mas, de todo jeito, teria que se prestar contas, seguir o rito da Mirosc ali, né, todo, para eles terem acesso a esses recursos do ano que vem, que, inclusive, está no próprio projeto de lei aqui, no artigo 3º, né, a necessidade da prestação de contas do exercício anterior ou do plano de trabalho, né, do cumprimento do plano de trabalho para ter acesso aos recursos do ano seguinte. Então, eu achei que realmente isso, às vezes, faria o projeto ser iniciado, às vezes com muita pressa, né, mas poderia gerar algum problema já para janeiro em relação à continuidade do projeto. Então, eu, de forma prudente, na intenção justamente de somar esforços aí, porque, como eu disse aqui ontem, é um projeto conjunto, né, que soma planos de governo aí, em benefício da sociedade, sem qualquer tipo de discussão política. É um projeto tão bom que ele é partilhado, né, como eu disse aqui ontem, tanto por um lado quanto por outro, em questão de divergência política, mas que os dois somam esforços justamente para funcionar. Só que eu realmente entendo que ele tem que funcionar de forma muito lúcida e transparente. Então, nessa análise que nós fizemos, nós apresentamos aí duas emendas, né? Uma muito simples, que é uma emenda de redação, que só corrige aí a questão da data da Mirosc, aí, da lei federal, né? Porque o projeto falava que a lei 13.019 de 2024, né? E a Mirosc ela é de 2014. Então, só para não gerar algum tipo de dúvida ou dizer que está se tratando de uma lei de 2024 que, na verdade, não existe. Então, né, só uma questão de redação. E uma emenda supressiva a essa situação desse ano, porque realmente havia incongruências de serviços que seriam prestados esse ano aí, né, como eu relatei aqui ontem, e que, na minha visão, às vezes poderia causar algum tipo de prejuízo à continuidade dos projetos. Porque, como eu disse aqui, o orçamento de 2025 ele se encerra dia 31 de dezembro. E dia 1º se inicia o orçamento, né, que é a lei orçamentária nós votamos, inclusive, ontem aqui, para o ano de 2026. Então, questão de um dia, né, eu tenho ali duas leis totalmente diferentes e que iriam, de repente, demandar a prestação de contas e uma série de burocracias, às vezes, que se isso for feito, a meu ver,
esse ano pode, repiso aqui, prejudicar, às vezes, a continuidade, a sequência imediata do projeto já para o mês de janeiro. Então, essas são as nossas justificativas e a visão nossa, né, do que pode ser colocado como colaboração no projeto, e eu deixo a cargo dos senhores justamente analisar essa visão, analisar as emendas, né, e a busca sempre de transparência aí, nos recursos, né, e eficiência aí para toda a população. Eu digo o seguinte, esse projeto ele vai beneficiar, inclusive, meu filho. Meu filho veio conversar comigo sobre o projeto. E eu repito o seguinte, que fosse para beneficiar o meu filho com um projeto errado, eu votaria contra. Então, o projeto não está errado, mas ele precisa dessas melhorias. Então, o posicionamento nosso ele tem que ser, né, numa visão não realmente pessoal. Eu acho que é uma visão, como eu disse aqui, que vai ficar para gerações futuras, né, vai ficar de exemplo aí para gerações futuras, mas ele tem que ser sólido, né, e ele tem que estar maduro para poder chegar nesse prazo de votação aí. Muito obrigado e boa noite a todos. Deste modo, determino a leitura das emendas. Emenda substitutiva número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior, ao projeto de lei número 25 de 2025. Determino o primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Emenda supressiva do projeto de lei número 25 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento e colaboração com o Atletic Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para a implementação e desenvolvimento de políticas públicas e incentivo de formação esportiva de autoria do Executivo Municipal. O vereador que essa subscreve, conforme artigo 165, inciso 1, do Regimento Interno, edita a seguinte emenda supressiva ao PL número 025/2025. Emenda supressiva. Considerando os valores constantes do anexo de discriminação de despesas e a declaração sobre a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, partes integrantes do PL 25/2025, considerando que o anexo prevê execução de despesas incompatíveis com o exercício financeiro de 2025, fica apresentada a seguinte emenda supressiva. Artigo 1º. Fica o anexo descritivo de despesa para o exercício 2025 suprimido do projeto de lei, prevalecendo os valores, previsões e impactos encaminhados pelo Executivo Municipal para os anos subsequentes. Desterro do Melo, 26 de novembro de 2025, Fábio Júnior dos Santos, vereador. Emenda de redação número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior, ao projeto de lei 25 de 2025. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Emenda de redação ao projeto de lei número 25, 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento, colaboração com o Atletic Clube nos termos da Lei Federal número 13.019/24, para implementação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva de autoria do Executivo Municipal. O vereador que esta subscreve, conforme artigo 165, inciso 4º do Regimento Interno, edita a seguinte emenda de redação ao PL número 025/2025. Emenda de redação. Onde consta na emenda: autorizo o Poder Executivo Municipal a transferir recursos, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento e colaboração com o Atletic Clube nos termos da Lei Federal número 13.019/2024 para a implementação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva. Passa a constar a seguinte redação: autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento e colaboração com o Atletic Clube nos termos da Lei Federal número 13.019/2014, para implementação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva.
onde consta no artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de fomento e ou colaboração com a entidade sem fins lucrativos Atletique Clube, inscrito no CNPJ número 24.735.69/000158, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024. Passa a constar a correta redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de fomento e ou colaboração com a entidade sem fins lucrativos Atletique Clube, inscrito no CNPJ número 24.735.69/000158, nos termos da Lei Federal 13.019/2014. Desterro do Melo, 26 de novembro de 2025. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Só a título de esclarecimento, as emendas elas vão para apreciação só na segunda discussão do projeto. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, tomada e prestação de contas, as emendas de redação e substitutiva ao projeto de lei número 25 de 2025. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano 2025. Venha a esta comissão emendas de redação e supressiva de autoria do vereador Fábio Júnior ao projeto de lei número 25/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e a firmar termo de fomento e colaboração com o Atletique Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para implementar o desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. As emendas propostas visam alterar dispositivos no artigo 2º do referido projeto de lei, reduzindo a margem de suplementação orçamentária do Executivo Municipal. A emenda supressiva suprime o anexo descritivo de despesa para o exercício 2025, de modo que prevaleçam os valores, previsões e impactos orçamentários encaminhados pelo Executivo Municipal para os exercícios subsequentes, de 2026 e 2027. E a emenda de redação visa corrigir a emenda e o artigo 1º do projeto, substituindo a menção à Lei Federal número 13.019/2024 por Lei Federal número 13.019/2014, mantendo inalterado o conteúdo material da autorização legislativa, corrigindo apenas um erro material de digitação. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação após debates, a presidente colocou em votação as emendas ao PL 25025/2025, que foram aprovadas por unanimidade. Conclusão. Portanto, para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável às emendas ao PL número 25/2025, que seguem para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. É o parecer pela aprovação. Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 26 de novembro de 2025. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, presidente. Itamar Meirelles Campos, vice-presidente e relator. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 25 de 2025. Está em primeira discussão. Senhor presidente, pela ordem, boa noite à mesa diretora, ao qual cumprimento os demais colegas vereadores e vereadora, aos servidores dessa casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Hoje nós estamos votando aqui um projeto que era de plano de governo da ex-prefeita Márcia e a candidata na eleição passada. O projeto, quando ele é bom, independente de quem seja eleito ou não, ele tem que ser colocado em prática, que ele
traz aí grandes benefícios para a população. E hoje, Desterro do Melo dá um grande passo com esse projeto do Atlético Clube, que vem representar aqui a nossa cidade, dando aí ênfase a nossas crianças, nossos jovens, muitos jovens hoje que aqui no Melo não tiveram oportunidade por falta de um clube, pessoas da zona rural que não tiveram essa oportunidade, ou até mesmo cidadãos melenses, hoje vai ter, né, a oportunidade aí de estar chegando aí em grandes clubes aí para jogar bola. A gente tem certeza que aqui no Melo vai nascer grandes craques, né? Nós temos nossos filhos que vai ter essa oportunidade de estar passando aí por esses treinamentos e com certeza, né, se destacando aí, pode estar se levando aí para outras cidades aí para levar o nome da nossa cidade, Desterro do Melo. Eu deixo aqui meus parabéns ao executivo, porque o projeto, quando é bom, não é porque a gente é oposição que a gente vai falar que o cara não fez. Então eu deixo os parabéns ao executivo e que esse projeto fortaleça aí muito mais a nossa cidade aí, dando aí saúde, dignidade, tirando as nossas crianças do mundo errado, do mundo das drogas, né, tirando das ruas, levando aí para os campos, né, enquanto o menino está na rua ou mexendo no celular, com esse clube aí, com certeza eles vão estar aí apreciando aí os futebol nas quadras, nos campos e até mesmo aí, né, se destacando aí para ser futuros jogadores e representantes do Desterro do Melo. Pela ordem, senhor presidente. Como o vereador Paulo citou, é um projeto, é um salto, né, que a cidade vai dar em termos, né, de esporte, porque vai ajudar a educar as crianças também, porque para ingressar no projeto, né, eles vão ter que ter escolaridade, vão ter que comprovar algumas coisas que vai ajudar não só na parte esportiva, mas na parte disciplinar e na formação, né, de cidadãos também, cidadãos do bem, né. A gente estava conversando agora há pouco na reunião com a vereadora Glaucia, ela citando aqui uma jovem futebol feminino aqui da nossa cidade vizinha, Senhora dos Remédios, da comunidade Japão, né, que através de um teste, né, conseguiu em Juiz de Fora, no centro de treinamento do Zico, conseguiu uma vaga, o Botafogo contratou, né, vereador? E hoje ela está na seleção brasileira, né? Então, assim, é aqui do nosso lado. Poderia ser alguém de Desterro do Melo, né? Então, assim, mas tudo é um processo, tudo é um caminho. A gente está dando o primeiro passo. Eu acredito que vários outros tenham tido intenção também, plano de governo. Às vezes, quem já esteve no governo teve até intenção de implementar, mas por um motivo ou outro não aconteceu. E essa gestão, né, do prefeito Charazinho, Cecílio, está implantando, está caminhando para poder celebrar esse termo de fomento, esse contrato com o Atlético Clube, que, se Deus quiser, vai valorizar muito mais a marca de Desterro do Melo, a nossa cidade, divulgar a nossa cidade e, se Deus quiser, né, levar, quem sabe, pode ser um dos nossos filhos, um aluno da escola, vai divulgar o nome da escola, né, e vai ser se Deus quiser, a gente vai colher frutos aí, daqui a pouco a gente vai estar começando a colher frutos disso aí. E assim, a gente vem conversando, tivemos alguns dissensos aí, mas através de conversas também, né, igual o vereador Fábio fala, não foi debate, é conversa, a gente vem chegando num consenso aí para a gente poder conseguir finalizar esse projeto esse ano, pelo menos que a lei seja, né, que seja publicada a lei, para que possa começar a dar um andamento, para que em janeiro a gente consiga implementar de fato, né, o projeto, começar o pessoal, começar os meninos já poderem ter inscrição, contratar pessoal, que cabe à empresa, não cabe à prefeitura, né? Como é um termo de fomento, a prefeitura vai fazer o repasse financeiro e lógico, cabe ao município criar a comissão, fiscalizar, acompanhar, e os repasses só serão feitos mediante apresentação também de despesas, de relatórios, de prestação de contas, e cabe à empresa, né, gerir esses recursos, e lógico que não só
o município, mas nós vereadores, a comunidade em geral vai estar fiscalizando isso. Então, parabenizar o prefeito Charazinho, ao Cecílio, que tiveram essa iniciativa, cumprir mais uma etapa, né, do plano de governo, e se Deus quiser vai ser um salto para a nossa cidade, vai ser um marco aí, que daqui a pouco vai estar ajudando a divulgar ainda mais a cidade de Esterro do Melo. Senhor presidente, pela ordem. Eu cumprimento o presidente, na qual cumprimento os demais vereadores, vereadora, pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, né, que ontem a gente construiu um acordo e o vereador Fábio pediu vista, e hoje o projeto volta aqui para ser votado e, pelo jeito, por todos, né? Agora, só uma pergunta, vereador Fábio. A contratação do jogador pode já ser esse ano? Começar a recrutar já? Senhor vereador, isso aí não está no projeto. Isso aí justamente, eu acho que faltou por parte da administração ter colaborado com o debate aqui na Câmara. Foi solicitado pela vereadora Glaucia um convite para que o secretário ou o responsável pelo esporte pudesse vir aqui na casa, né, e esclarecer alguns pontos desse tipo, entre os quais esse que o senhor levanta agora, mas a administração preferiu justificar, né, falando que não era competência da vereadora Glaucia fazer um convite desse. Então, eu acho que faltou justamente, para fins do debate do projeto, né, esse mimo da administração aí, né, para poder explicar essas situações de idade, contratação, de funcionamento, porque nada disso consta no projeto. O que consta no projeto é simplesmente, né, a autorização para o executivo fazer o termo de fomento com a Atletic. Tá, mas já deu um grande passo, então eu acho que, né, não vai dar para a gente estar votando, né, e que seja votado por todos, né. Para a gente é melhor que, né, não fica ninguém sem votar. Então já deu um pouco de avanço. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, no qual eu cumprimento os demais colegas, servidores, quem está nos assistindo. Eu também gostaria, né, de parabenizar aí o executivo pela iniciativa, né, do projeto e deixar bem claro aqui que nós estamos aqui para somar, né, que esse, como já foi falado aí para os colegas, é um incentivo, um apoio importantíssimo aí para as crianças, para os jovens que estão ansiosos aí para o início do projeto. A gente vem querendo trazer maior transparência para que isso comece bem, né, comece e possa continuar, e não seja só apenas um início, né, e quando começa bem, com certeza vai ser bem valorizado e vai levar aí para as outras cidades e levar o nome aí das nossas crianças, sim. Um projeto excelente e, com certeza, vai ser muito bem-vindo aqui para nossas crianças e jovens. Com a ordem, senhor presidente. Boa noite a todos, e a vereadora Glaucia, e aos funcionários dessa casa e quem nos assiste pelas redes sociais. Então, presidente, o projeto é excelente. Concordo, passou na comissão a qual eu participei, mas, deixo aqui claro, eu tive como vereador suplente na última gestão, e os governos de 12 anos atrás, tirando desse último ano agora, eles abandonaram como vou dizer, os campos da zona rural, a qual todos aqui conhecem. O município do Melo hoje, se eu não me engano, só tem o campo do Amorinhos em péssimo estado. Não está em estado de ficar jogando futebol direto nele. Então, faltou esse apoio, igual vocês falou da ex-prefeita Márcia, sobre esse projeto. O projeto é excelente, mas, na minha opinião, teria que ter investido na zona rural, onde que o nosso município é todo de zona rural, a maioria, né, de 80%, eu acredito, faltou esse tipo de investimento. E eu ainda não fiz a indicação
aqui não trouxe para a Câmara, mas estou falando aqui agora em cima desse projeto, que o prefeito olhe para a zona rural, porque está uma vergonha os campos, a gente não tem, pode falar que não tem um campo na zona rural hoje do município de Desterro do Melo em funcionamento. O município de Remédios, aonde o vereador falou aí, que tem uma menina que foi para a seleção brasileira hoje, está na seleção brasileira, sub-15 eu acho. O município do Remédio hoje, no mínimo, tem 10 quadras de futebol. No mínimo, tem de 8 a 15 campos de futebol. Então, as gestões lá vem investindo nisso há anos e está aí colhendo fruto. Eu acho que no município do Melo faltou esse tipo de investimento. Os prefeitos anteriores faltou olhar mais por esse lado. Eu próprio já pedi à ex-prefeita Márcia, eu como vereador trouxe indicação para a ex-prefeita Maiara, pedia muito para arrumar o campo do Cruzeiro abandonado, que é onde é a minha região. Então espero que o prefeito, fazendo com esse belo projeto, que recupere os campos, que consiga uma quadra ou duas de futebol, porque não adianta você ter um bom projeto se você não tem um investimento na população. Então, fica aí o meu recado. Obrigado, boa noite. Pela ordem, presidente, boa noite, senhores vereadores, senhores funcionários dessa casa e quem nos assiste. Na verdade, o esporte deixou de ter apoio aqui no Melo já faz anos. Teve um prefeito que passou aqui na cidade, é o único que deu apoio, muito apoio ao futebol, ao esporte aqui no Melo. Foi o Rui Fernandes. Eu não sou favorável a ele, mas o que tem que ser falado. Entendeu? Ele deu muito apoio ao esporte na nossa época, que era na época minha, do Luiz lá, né? Então nós tivemos muito apoio. Entre os outros mandatos, abandonaram o esporte. Agora vem o nosso prefeito, o Charazinho, o Cecílio, dando um apoio, incentivando, e alguém querendo puxar coisa de 14 anos atrás, coisa que eu discordo completamente, porque há 14 anos atrás ninguém lembrou do esporte do Melo. Então não adianta vir falar da Márcia aqui, que ela não lembrou do esporte. Eu fazia parte na época, fui presidente do Melense por 9 anos, que está aí o bom que jogava no clube, e nós não tínhamos apoio. Nós tivemos um apoio muito bom, foi na época do Rui Fernandes. E agora vem o prefeito que vem dando um apoio, incentivando as crianças, que eu acho muito bom esse projeto, vai incentivar toda a criançada do município. E uma que esse esporte, ele vai gerar, se sair 1 ou 2 meninos para o esporte, for pro profissional, gera renda para o município. Que todo mundo sabe que gera um lucro grande. É lógico que vai gastar, mas gera o esporte. Agora, não adianta você falar de esporte comigo de 14 anos atrás, não. Tem que falar o presente, porque passado já passou. Vamos falar do presente. Boa noite, senhores. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 25/2025. Vereadora e vereadores, se estiver de acordo, permaneça como se encontram. Projeto aprovado por unanimidade da Casa. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, agradeço a presença de todos. Declaro encerrado esta reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião de entrega de título de honra ao mérito a realizar-se no dia 28 de novembro de 2025, às 18 horas. Tenham todos uma boa noite e um forte abraço.